Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar e aí a gente já começa, tá? Estão me ouvindo bem? Maravilha, obrigado aí, viu? Olá, Oi, doutora. tudo Agora bom? sim? Agora não, mas eu vou dar um outro jeito por aqui. Tá bom, mas Não tá. consigo, não consigo conectar aqui o Buds, mas tá bom, vamos embora. Beleza, tá me ouvindo bem aí? Eu tô e você, tá me ouvindo? Maravilha. Dá um tempinho Então, aí pro pessoal ir entrando tá ótimo. e já aviso vocês. Tá bom, tá bom. O pessoal tá falando do tema ali, ele tava com o tema fixo. O tema tá aqui. Ele tava Na fixo verdade, ali, ele saiu. para mim não tá aparecendo. Bom, não tem problema, mas a gente vai E falar sobre. você me ouve bem? Ouço, o pessoal tá ouvindo todo mundo aí bem, né? Ah, então tá ótimo. Vamos lá, pessoal, vamos começar aí. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Carpegiani, tá? Eu sou presidente da Anamid Especial São Paulo. A doutora Vanessa, vou deixar ela se apresentar. Isso aí, mas você já se apresentou? Agora sou eu? Ó, pode se apresentar. Então, bora lá. Meu nome é Vanessa Albuquerque, eu sou advogada, sou sócia fundadora juntamente com o Leandro e outros competentes profissionais aí na mídia, que a gente vem fazer diferença aí no mercado digital, com uma associação plural querendo ajudar o mercado digital. E eu sou sócia diretora da Conesul Marcas e Patentes e da Montanhês Albuquerque Advogados. Um artista mereça. Deu para Deixa eu escutar tentar. bem? Deu. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar isso aqui. Fixar, beleza. E hoje, pessoal, a gente vai falar aí sobre o que é proibido utilizar nas redes em tempos de Copa, né? Que a gente sabe aí que a gente está prestes a iniciar uma Copa e tem muita gente aí que é da área de comunicação, às vezes planeja alguma coisa sem saber que não pode ser feito, né? E aí, doutora, vamos começar e vamos colocar a coisa na prática, né? O pessoal que tiver pergunta pode ir mandando aí, tá? E aí, na realidade, essa proibição vem de quem? Por que a gente não pode utilizar algumas coisas? Na verdade, primeiro que eu achei super interessante. Vocês estão escutando meu marido falar, fazer reunião? Vocês estão escutando? Ó, então, eu acho que eu vou para outro lugar, então. Vocês esperam aí 2 minutos? Ah, não, não, não. Espera aí. Bom, mas vamos continuar aqui, pessoal. A gente decidiu fazer esse tema porque quando chega a Copa do Mundo é muito polêmico essa questão, né? Do que pode e que não pode fazer. A gente sabe que a gente tem várias coisas aí que não podem ser feitas, né? Mas existem várias outras coisas que podem ser feitas, tá? E a gente convidou a doutora Vanessa, que além de fazer parte da Anamid, ela é especialista aí em marcas e patentes, né? Então, tudo que é relacionado à propriedade intelectual, a gente fala aí, troca uma ideia com a doutora Vanessa, tá? E aí nada mais justo que trazer uma pessoa que é especialista na área de propriedade intelectual para poder falar sobre as proibições aí durante a Copa, tá? Lê, me ouve bem? Tranquilamente, perfeito. Então tá ótimo. Eu peço desculpas, eu tentei arrumar um ambiente bom para a gente conversar, mas é que quando muita gente trabalha em casa, aí na verdade a gente vai se ajeitando. Mas bora lá. Você havia me perguntado de onde vêm as proibições. Isso. Eu achei até interessante quando você me trouxe esse tema, que eu falei assim, poxa, quantas pessoas, na verdade, utilizam emblemas, utilizam a parte figurativa, né, do mascote da Copa sem saber aquilo que realmente acontece. Então, a FIFA
né, como detentora de toda a propriedade intelectual, não só da marca Copa do Mundo, de todo o mascote, é ela que é a titular das marcas e nada melhor do que ela ganhar em cima daquilo. Por isso que existem seus patrocinadores, por isso que existem seus parceiros. Então, não existe uma supremacia, na verdade, ou um INPI mundial, né? Porque quando a gente registra a marca, a gente procura os INPIs de cada país. Mas existe, sim, uma pessoa jurídica que é detentora de um direito e que, na verdade, ela se pluralizou por um evento futebolístico, vamos dizer dessa forma, um entretenimento esportivo, e nada mais certo do que ela ganhar com esse direito. É que nós entendemos que, como é um evento que envolve uma série de países, ele pode ser utilizado da maneira que a gente quiser. E as coisas não funcionam bem dessa maneira. É um evento privado, não é um evento público. Por isso que os ingressos, inclusive para quem ama futebol, é um pouquinho salgado, né, Lê? Não sei se você já tentou comprar o ingresso para assistir a Copa. Nem me arrisquei. Entendi. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que ter em mente que é um evento que pertence a alguém, que na verdade envolve uma série de países, mas é um evento privado. Então, as marcas e todos os direitos envolvidos nele também são privados. E aí agora eu vou trazer algumas coisas. Quando eu comecei a convidar o pessoal, eles começaram a me questionar. Tem gente que vai até assistir a live depois. E eu tô com o WhatsApp aberto aqui, tem pessoal acompanhando, às vezes me manda por aqui. Tá? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que, na realidade, é uma agência, que ele atende bar e restaurante. E aí o pessoal vai fazer a transmissão da Copa. Né? E aí, na arte, na comunicação, eles estão utilizando o termo Copa do Mundo, inclusive Copa do Mundo Catar, e com algumas imagens. Né? E isso é liberado ou não é? E quais problemas tudo isso pode gerar? É interessante, não sei se vocês sabem, até dando uma informação a mais, mas a cada 4 anos, quando tem o evento, a FIFA ela libera um guia, né, que a gente até conversou, né, Lê, sobre isso, um guia dando as normativas do como você pode usar, quais são inclusive tem guia para regras do jogo, guia para propriedade intelectual, dando esse norte. E eu achei, inclusive, esse guia bem exemplificativo esse ano. E uma das coisas é justamente a forma de transmissão nos locais, que é justamente o que você está me trazendo. Então, pense assim, ele não pode usar Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é uma marca privada. Ele não pode usar Qatar 2022, porque já foi registrada essa marca pela FIFA. E é super interessante porque eu penso, quando você me fala, ele tem um bar, um lugar legal para um pub, alguma coisa para assistir, eu penso em um telão projetado. E aí, obviamente, como um bom brasileiro, ele já vai ter uma rede de patrocinadores patrocinando o evento dele, né? Então, e não se pode colocar logos ou marcas que atrelem àquele evento, aquela transmissão. Inclusive, se nós rememorarmos há 4 anos atrás, não são todos os canais de televisão que transmitem a Copa. São alguns que têm a licença da transmissão, quer dizer, a FIFA ela ganha de todos os lados, ela ganha na transmissão, ela ganha no patrocinador, ela ganha no parceiro, ela ganha tudo. Então, quer dizer que não pode colocar um telão com alguns patrocinadores de bairro ou de cidade que possam patrocinar aquele pequeno evento daquela cidade, porque eles não estão ligados à FIFA. O que é interessante deixar claro, mais uma coisa, é que tudo aquilo que envolve uma atividade econômica ou um fim econômico não é permitido. Então, é isso que a FIFA proíbe. E os advogados, né, da FIFA, nesse sentido de propriedade intelectual e outros também, eles não só promovem ações durante o evento, que vai, salvo engano, do dia 20 ao dia 18, né, 20 de novembro ao dia 18 de dezembro, mas após também, uma vez comprovado que foi utilizado, você pode também ser notificado, ter uma medida judicial, porque você utilizou marca de outrem. Então, isso é interessante deixar claro também, tomar esse cuidado com essa transmissão também. Não, e até uma coisa que é interessante, né? Hoje, com a questão de... A gente está falando, obviamente, de rede social,
mas todo mundo tem um smartphone com câmera que pode tirar foto, pode postar e marcar o lugar, né? E às vezes não é nenhum lugar que fez a fotografia, mas ela compartilha nas redes e tudo mais, né? E aí acaba tendo todo esse risco. Uma pergunta aí que o pessoal fez, acho que se não me engano foi o Beto, ele perguntou se é proibido utilizar Copa do Mundo e se somente Copa também é proibido. Não, a Copa do Mundo só. Copa do Mundo, que é a marca registrada da FIFA, tá? A Copa em si pode ser Copa de vários sentidos. E pensa-se que Copa do Mundo, ela não é recomendada quando você utiliza para fins econômicos ou para fins de benefício de uma outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo que tem até no guia mesmo da própria FIFA. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse guia para vocês e as pessoas com interesse, talvez, mandar um e-mail, alguma coisa, e a gente disponibiliza esse guia na íntegra para o pessoal. Eu acho que o pessoal pode acessar o site da Anamid, anamid.com.br, tem o link aí na bio, preenche o formulário lá solicitando o guia e depois a gente disponibiliza para quem tiver interesse. Legal. Então é assim, por exemplo, você vai usar. Eu vou tirar uma foto com a camiseta do Brasil, torcendo pelo Brasil, falando Copa do Mundo, eu, a família, os amigos. Tem problema? Não, não tem. Agora, eu vou utilizar uma foto, né, colocando Copa do Mundo e colocando a marca de um parceiro meu, quer dizer, utilizando aquilo para engajar, para melhorar a audiência, para publicidade. Aí eu não posso. Então, precisa sempre ter o bom senso nessas postagens. E eu acredito que nessa situação de mídias que a gente faz, né, de social, de agência, quando a gente traz essas informações, para quem não entrou, é até interessante compartilhar, chamar o pessoal para entrar, porque existe ainda um tempo, que vamos dizer aí aproximadamente uma semana, um pouco menos, para reeditar essas campanhas, para que você não coloque os clientes, né, que são dessas agências ou desses estúdios de criação, inseguros porque teoricamente, você como agência ou você como designer, você como profissional que está auxiliando o cliente, você tem que saber disso para não dar insegurança para o teu cliente. Então, existe uma corresponsabilidade aqui daquilo que o pessoal da agência faz e que leva para o cliente, né? E é o cliente que vai ser prejudicial. Então, é de suma importância ter esse guia e saber exatamente aquilo que não pode e dá tempo ainda para reeditar caso alguma coisa estiver fora do parâmetro aí. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, tá? Bora. Caso o cliente seja notificado, ele pode responder essa notificação falando a agência que fez, eu nem sabia. Na verdade, o cliente como, vamos pensar assim, final disso, ele vai responder. Ele vai ter as medidas com a FIFA, no caso, com os procuradores da FIFA, e ele pode corresponsabilizar e pode chamar subsidiariamente aqui, ou solidariamente, a agência para com ele. Por isso, e aí eu entro em outros temas que a gente aqui também auxilia o pessoal, os anamiders, né, Lê? A gente chama o pessoal de anamiders, né? Que o quanto o seu cliente aprova suas campanhas. Porque, às vezes, você pode dividir a responsabilidade ou falar... Tem clientes que querem assumir o risco. E tem clientes que falam, eu nem sabia que isso existia. Então, o quanto é interessante dividir essa responsabilidade com o cliente de algumas imagens, de algumas situações de projeto que trazem para justamente a agência não ficar totalmente também vulnerável, né? Então, mas... O cliente sim vai ser notificado, o cliente, por uma questão de celeridade, ele vai responder e depois, subsidiariamente, ele pode vir a chamar a agência para ser responsável e tudo vai depender dessa tratativa como foi, para saber se libera-se a agência ou se chama-se para fazer aí uma resposta em conjunta. E se virar ação, até uma ação de regresso, né? Que eu pago e depois você me paga, né? Então, pode dar as consequências aí. Tá. O doutor, a Anne e a Vera, elas têm a mesma dúvida. Em relação às hashtags, se é possível, se é liberado utilizar as hashtags oficiais, ou se também isso está vinculado com a questão da proibição. Também está vinculada à questão da proibição. Na verdade, eu nem digo uma proibição, é uma recomendação para que você não tenha uma dor de cabeça maior. Então,
tudo que esteja vinculado, então, Copa do Mundo, é uma marca, existem vários tipos de marca. Uma delas é a marca nominativa, que é a marca sem identidade visual. Então, a hashtag nada mais é do que uma marca nominativa. Então, realmente, também vai ter o mesmo impedimento. E hoje, aí você me corrige, porque você é muito mais ligado à parte de social, com a questão de publicação, até pela assessoria que você dá aos seus clientes, a gente faz uma pesquisa via hashtag nas redes sociais para localizar as pessoas, não é isso? Exato. Na realidade, Então, quem estiver utilizando a hashtag aí tá dando de mão beijada já, né? Então, porque aí, querendo ou não, aqui o Rodrigo tá falando, para mim, hashtag é algo público, não faz sentido, né? Mas então eu vou usar hashtag Coca-Cola para fins. Pensa só, Rodrigo, é para fins econômicos, é para aquilo que eu vou obter vantagem. E não quando eu publico uma coisa festiva na minha casa ou em algum lugar falando Copa do Mundo. Tudo é nesse olhar de obter vantagem. É nisso que a gente tem que ficar atento. Até porque a hashtag passa a ser parte do conteúdo, né? Independentemente de se ele tem a hashtag ali antes do termo, ele faz parte de um contexto ali, né? E a partir do momento que a gente vende, na realidade a gente está vendendo, né? Quer vender ingresso para o pessoal comprar, quer vender happy hour, almoço, o que quer que seja, quer ter um retorno financeiro em cima daquilo. Você pode vender ingresso ou você pode vender um happy hour falando, vem assistir o Jogo do Brasil, dia 28, às 4 horas da tarde, aqui no nosso bar. Você não está falando Copa do Mundo, mas você está naquele evento, naquela atmosfera de Copa do Mundo que vai te levar a isso. Mas quer dizer, existem várias maneiras, e aqui entra muito uma situação de criatividade para o pessoal que mexe com essa questão de mídia, né? E aí você não infringe, você não coloca seu cliente em risco e você está aproveitando daquela atmosfera para que você possa ter aí uma situação de engajamento, enfim. Bom, obrigado, doutor. A gente tem uma outra pergunta aí que é da Letícia. Se eu fizer um post informativo, por exemplo, cultura do Catar, citando a Copa do Mundo, mas no meu perfil de empresa, é isso? Se o meu perfil for empresa, mas o post é informativo sobre a cultura do país. Então, aí tudo vai ter que analisar o conteúdo. Porque geralmente, e aí a Letícia pode também falar pra gente, se tiver lá embaixo do post o logo da empresa, você já está utilizando aquilo para a publicidade da sua empresa. Geralmente coloca-se, né, o logo ou a hashtag com a marca da empresa. Então, isso não é recomendado, tá? Mas você pode falar assim, conheça um pouco mais a cultura da Catar, onde vai ocorrer a sede da Copa do Mundo. Quer dizer, você está dando algo informativo, mas não coloca o logo da empresa. Inclusive, eles citam no guia deles que quando eles até citam a estética como se fosse a página do Facebook, né? Então, eles colocam lá, se você cita a Copa do Mundo com o emblema da sua empresa, com a marca da sua empresa, não é recomendado. Agora, se você tem na sua página do Facebook algo pessoal falando sobre a Copa do Mundo, que você está ansioso, que você quer reunir amigos para a Copa do Mundo, isso não tem problema. Então, quer dizer, tudo depende do fim para o qual você quer envolver a marca Copa do Mundo. Por isso que é muito tênue e muito delicado essa situação. Eu tenho pessoas que eu conheço que nunca aconteceu nada e eu tenho pessoas que receberam notificação de algumas empresas. Então, quer dizer, aí vai de acordo com aquilo que é o risco do negócio. A Letícia até comentou aqui que seriam dicas para quem vai ao Catar, por exemplo. Eu acho que sem o logo da empresa. Eu acho que é mais onde comer, o que fazer no Catar, algo nesse sentido. Mas aí também não adianta não ter o logo naquela página, naquele post, no final fazer assim, para mais dicas, siga a gente aqui. Mas então... e aí, no caso, o post é dentro do perfil empresarial. Então, eu não acredito recomendado. Por quê? Porque se a pessoa está ali, você está querendo ter seguidores e você está querendo criar visibilidade para aquela página com aquele post. O post empresarial, não existe post, tirando algumas instituições, que o post seja filantrópico. Todo mundo quer um fim que seja fim financeiro ou fim de visibilidade. Isso quer dizer que você vai obter vantagem. E existem várias maneiras de obter vantagem. Tudo que é para obter vantagem
não é recomendado a utilização de marcas alheias. Inclusive, eu achei interessante que um dos parágrafos deles, eles falam assim no guia: recomendamos que você entre em contato com o seu advogado na área de propriedade industrial. Eles mesmos citam e falam assim, gente, toma cuidado, né? Que realmente não são... E aí, enfim, não são todos colegas que entendem da matéria, mas é muito específico. E às vezes a gente não se apercebe aí do quão importante é. Ó, a gente tem uma outra pergunta aqui que é da Malu. Ó, se eu, como influencer, falar sobre a Copa do Mundo no meu perfil, posso ter riscos? Mesmo que seja um story sem escrever propriamente? Então, mas a Malu, por exemplo, ela escreveria, é um perfil dela pessoal e É que ela é influenciadora, né? Ah, então, exatamente. Ela é influenciadora e, querendo ou não, ela deve ter alguns posts patrocinados também, que, consequentemente, ela pode trazer visibilidade e ela, enfim, é a profissão dela atualmente. Eu acredito... Aí que tá, você pode usar... A minha sugestão é utilize palavras que remeta à atmosfera, mas que você não use marcas da FIFA, no caso. Sejam marcas que é Copa do Mundo, o nome do mascote, o visual do mascote. Inclusive, até uma pergunta. Agora, a gente pode fazer pergunta para eles também, Lê? Pode, né? Pode, lógico que pode. Vamos aproveitar. Então, bora lá. Como é que pronuncia o nome do mascote? Olha, porque aqui a escrita é L-A-E-E-B de bola. É Laeb? Deixa eu ver aqui. Tô com o computador na minha frente. Acho que ela é. Não, porque... Gente do céu, como que pronuncia o negócio? Laeb, Laib? Boa Não pergunta. sei. Mas eu acho que a sua... Comentando, a Anne perguntou em relação ao mascote, acho que já respondeu, né? E ela perguntou em relação à bola oficial. Eu acredito que também não, né? Tudo está protegido. Inclusive, teve uma pergunta agora da Vera perguntando: só está valendo a partir do dia 20 do 11? Não, Vera. Assim, pensa que a gente não pode usar a Jabulani. A Jabulani era o nome, lembra? Antiga, a Jabulani, até hoje, se a gente usar, é uma marca de terceiro, né? Enquanto a FIFA tiver os direitos daquela marca, enquanto a FIFA prorrogar os direitos de marca, porque não prescreve direito de marca se as pessoas retribuírem as devidas taxas a cada X tempo aqui. Né? Se isso ela sempre fizer continuamente, ela sempre vai ter os direitos dela e a gente realmente vai não poder utilizar. Não é domínio público, é que nós, como consumidores, espectadores e brasileiros, no caso, né, acreditamos que isso pode fazer parte da nossa cultura. E, na verdade, não faz parte da cultura. É que existe marca, existe patrimônio e que por isso que ela ganha tanto dinheiro. Porque se pudesse usar, para que uma Coca-Cola pagaria tanto para ser patrocinadora? Por que a Coca pode colocar o emblema da FIFA na lata, na garrafa ou em todo o material publicitário deles? Porque ela paga para isso. Então, aqui nós não podemos ter uma diferença de nós, consumidores, talvez com uma expectativa financeira um pouco menor comparada a uma Coca-Cola, diferente de uma Coca-Cola. Então, senão a Coca também não pagaria e também utilizaria. Então, é isso que a gente tem que se colocar. Existe o direito. Então, a Coca... Inclusive, eu tenho uma informação. Eu não sei, você sabe quem são os... Eu tô até, assim, virando a página do guia aqui. Você sabe quem são os patrocinadores? Tem os parceiros e tem os patrocinadores. Eles fizeram patrocinadores por região. Um dos patrocinadores de região na América do Sul é o Nubank. Eu não sei. Até quando você abre o aplicativo, tem lá então, do Qatar. O Nubank, ele saiu como patrocinador, a Claro também, né, aqui na América do Sul. Eu achei interessante porque é uma marca que está muito em voga aqui, né, para o nosso universo brasileiro. E todo mundo tem, a maioria, né, deve ter um roxinho na carteira. E aí eu achei interessante porque vai ter uma visibilidade, mas o Nubank pagou para isso e com certeza foi um valor bem expressivo. Então, se tivesse valendo só a partir do dia 20, ou será que isso ou não pode, não haveria os patrocinadores e os parceiros aí
né, oferecendo dinheiro ou pedindo essas licenças de marca por um determinado tempo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Bora lá. A gente fala muito de Copa do Mundo, FIFA, mas e quando a gente fala do Brasil? Seleção brasileira. Eu recebi uma informação de uma cliente minha, na realidade uma parceira de negócios, que tem uma cliente dela que mandou fazer a camiseta personalizada com o logo da empresa, o brasão da seleção. Ela vai fazer a transmissão dentro da empresa e a camiseta ela estava vendendo para o colaborador. Quando a gente fala de seleção brasileira, a gente também não pode usar. Não, na verdade, aí a gente deixa de ser FIFA para ter CBF, né? Os problemas são os mesmos. A gente só muda o dono do negócio, né? Mas assim, sou brasileiro com muito orgulho, isso é sem dúvida, né? Inclusive, nós deveríamos estar com a camisa do Brasil aqui, fala a verdade. Eu não tô, mas eu coloquei uma verde aqui para representar. Até porque eu não tenho camiseta da seleção assim para pequenininho, que nem eu. Mas é mais difícil. Aí, ó. Ana Midi, vamos patrocinar uma camiseta para o Lê. Verde e como que é o emblema do Brasil, né? Mas, Lê, olha só. Usar o emblema daquela situação do Penta, né? Tem uns que tem 5 estrelas, tem um que tem 4 estrelas, e aí depende do tempo aí todo esse brasão é algo que é também uma propriedade da CBF, tá? Mas usar camisetas que tem várias estilizações, verde, amarela, azul, isso todo mundo pode usar e nós somos bem criativos para criar isso. Agora, aquelas oficiais e a cópia das oficiais, realmente a gente só muda o título do problema, o dono do problema. Porque realmente... Eu estou pensando no seguinte, imagine aquele bar que a gente comentou no início, ele faz a camiseta personalizada com o brasão da CBF aqui e coloca lá as marcas que ele utiliza, né? Sei lá, Ambev, Catupiry, enfim, várias marcas aí nas costas. Isso também poderia dar algum problema para ele. Ele pode, eu estou tentando, aqui no guia, se eu não me engano, ele fala assim, Copa Qatar 2022, eles têm a marca. Mas ele deu até um exemplo que é uma coisa que pode. Por exemplo, poderia utilizar só Qatar 2022. Então, isso não teria problema, tá? Então, é justamente usar a imaginação. Agora, mais uma vez, a gente não pode, e isso eles falam claramente no guia, a FIFA fala no guia, não pode pensar que aquele material feito possui algum vínculo com a FIFA. E não teve nenhum vínculo quanto a algum licenciamento que levou a FIFA a te autorizar a fazer aquilo. É isso que tem que descaracterizar. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E quando, por exemplo, a Catupiry ou a Ecoala patrocina um evento, né, que é de visibilidade, né, no bar, lá todo mundo vai assistir a Copa, é tomar cuidado para você estar patrocinando aquele evento, mas, na verdade, você não é patrocinador do evento que está sendo transmitido. Então, é isso que gera essa situação. Então, eu não recomendo, tá? Tanto que nesse guia eles falam assim, sabe aqueles calendários que está sendo muito comum de ver as datas dos jogos, o horário dos jogos? Então, é possível fazer os calendários? É possível fazer os calendários com o logo da tua empresa? Não. Por quê? Porque você está divulgando algo de um campeonato particular, ajudando aqui também divulgando a tua empresa. E nossa, é isso que até porque tem gráfica que já vende pronto, só coloca o logo padrão para todo mundo. Então, isso não é permitido, não é recomendado, porque você está utilizando um evento de outrem para obter vantagens com fins econômicos. Então, os fins econômicos, lembrando que, mas eu não vou vender o calendário, Vanessa. Realmente, você não vai vender. Mas você quer visibilidade, você quer reconhecimento. Então, tudo isso gera fins econômicos. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar 2 vezes antes, ou assumir o risco e falar, vamos ver o que vai dar, mas consciente.
O Fábio falou aqui, ó, acredito que citar o Mundial e o jogo em um informativo sobre o funcionamento da empresa em dia de jogo pode. Sim, mas Pode, aí, acredito recomendação. até porque é um informativo interno, né? Sim, é um informativo interno. O problema é aquilo que sai, né? O problema é aquilo que Ah, tá. o problema é aquilo que terceiros vão tomar conhecimento para que você possa possivelmente obter lucro. Mas era essa a pergunta dele, não? Não, na realidade eu acho que é informativo para o mercado, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um post e falar, a empresa irá funcionar em tal hora e no Jogo do Brasil não. E aí ele falou Mas, o nome campeonato. mas aí a sugestão é Jogo do Brasil. A sugestão é, entendeu? Não precisa usar na Copa do Mundo. Você vai, né, dar um informativo. E, gente, no Jogo do Brasil, no próximo dia 28, né? Nós vamos trabalhar até às 13 horas, nós vamos trabalhar até às 16 horas. Isso não tem problema, não, porque todo mundo já está envolvido na atmosfera, né? Inclusive, foi uma consequência de atos esse segundo semestre que nós brasileiros passamos, né? Que aí hoje até o meu RH falou assim, então, porque semana que vem é Copa do Mundo. Eu falei, é mesmo? É Copa? Peraí, então, deixa eu fazer. Porque é tanta informação que você precisa se situar aí. E em relação a slogan, acho que é a mesma coisa, né? Não pode. Há uma dúvida, o Qatar a gente pode escrever de dois jeitos, né? Com C e com Q. Esses dois são proibidos. Não, qual que é o termo? Não recomendados. Então, na verdade, a marca requerida por eles é FIFA World Cup Qatar 2022 com Q de queijo. Tá? Mas vamos pensar. Se a lei da propriedade industrial, e aqui eu tô divagando, e eu vou ser taxada como a chata, né? Mas assim, a lei da propriedade industrial fala que a marca é protegida gráfica e foneticamente. Você pode estar com C, com Q, com K. Se o intuito for o mesmo, a intenção foi a mesma. Né? Aquela questão. Então, não, eu vou escrever Copa do Mundo, Qatar com C, 2022 e falar para a FIFA, você não tem razão, porque o meu era com C. Quer dizer, não tem um pouco de sentido aqui, porque o seu intuito já foi outro, né? Eu acredito que daria confusão da mesma maneira. Agora, se você colocar só Qatar ou algumas outras palavras que não estejam na lista de proteção deles, eu acredito que não teria problema. Nesse guia, Leite, a gente pode disponibilizar para o pessoal que preencher lá a bio e preencher o formulário. Lá está falando do emblema oficial, que é esse que eu falei, do FIFA World Cup Qatar 2022. Está falando do mascote, que é a parte visual dele, que eu não sei se você chegou a ver, que tem um turbantezinho com uma bolinha, eu achei que ficou uma graça. Tá falando do nome do mascote, que você também não tem só a proteção quando você utiliza junto com o mascote. O nome do mascote também é protegido independente do visual do mascote. Tá falando do pôster oficial, que é um pôster que eles fizeram oficial para divulgar a Copa. Tá falando do slogan, né, que também é algo protegido, e tá falando das letras tradicionais, né, da FIFA, e aí já tá uma coisa mais genérica. Mas até as letras que eles utilizaram, né, eles criaram letras específicas, eles utilizaram com certeza profissionais para isso. Também eles vêm avisando que o tipo de letra foi desenhada especificamente para esse evento e que isso pode gerar uma confusão futura. Eu até ia perguntar agora da fonte, se a gente pode utilizar ou não, porque eu sei que ela é desenhada e eu sei também que tem alguns sites que disponibilizam a fonte. Né? Não sei se é idêntica ou se é bem próxima, mas eu sei que tem sites que disponibilizam a fonte para ser baixado. E aí, para poder dar uma identidade maior, né? Então, não é recomendado também. Por quê? Porque eles não foram no Word e fizeram Times New Roman e fizeram a marca FIFA, né? Eles realmente criaram
uma tipografia diferenciada, criaram aí algo para eles, para dar até um direito autoral referente a isso. Então, tanto é que eles escrevem nesse guia o alfabeto, né, da forma que eles escreveram para justamente não gerar, isso aqui não é parecido. É claro que a semelhança aqui ela é bastante tênue, né? Tem coisas que podem ser parecidas, mas tem coisas que vão criar realmente uma identidade para eles. E é isso que a gente... Então, é claro que assim, se a gente está fazendo essa live é porque tem gente que quer realmente se aproveitar, né? E a gente está dando os riscos aqui, cada um vai assumir. Mas é assim, tudo aquilo que você faça, já sabendo que não é teu e que é de outrem, isso pode gerar uma confusão. E é isso que a gente vem alertando aqui. Tá, e a gente, como profissional, a gente alerta o nosso cliente que não pode. E o cliente quer assumir o risco. É legal ter um termo, o cliente assinando, assumindo esse risco. Com certeza. Como boa advogada, nós precisamos ter tudo devidamente assinado, seja assinado escrito, expresso, né? Ou digitalmente, né? Mas realmente precisa ter uma troca de informações com a sua responsabilidade como agência, mostrando para o cliente, olha, eu acredito que isso nós possamos ter algum tipo de problema, pois essa marca pertence à FIFA, esse tipo de letra pertence à FIFA, e isso pode gerar uma consequência. Mesmo assim, você quer que eu faça? Ah, quero. Ok. Então, guarde este e-mail, tá? Guarde para que justamente você possa vir a utilizá-lo e você deixa de ter aquela corresponsabilidade que nós comentamos lá atrás, onde vai te gerar uma segurança aí como profissional. Porque todo mundo pensa na hora da divulgação, mas na hora do problema, aí querendo ou não, eu vou falar, poxa, foi lá a empresa X que fez. E aí a sua imagem vai ser prejudicada quanto a isso. A gente tem uma outra pergunta aqui do Fábio. É a empresa que dá a camiseta oficial de presente da seleção para o colaborador. E o colaborador posta marcando a empresa. Ela pode ser processada. E aí uma outra pergunta, se a empresa pode repostar o colaborador com a camiseta oficial. Então, vamos para a primeira pergunta. Quem vai ter responsabilidade nesse sentido é a empresa que mandou fazer a camiseta. Ah, não, né? mas a camiseta é oficial do Brasil. É oficial? É. Então, se ela é oficial do Brasil, acredito que ela não vai ter problema. É essa a pergunta mesmo? Entendi bem? A camiseta oficial da seleção. Tá, e aí você, como colaborador, você posta isso e marca a empresa. É outra pergunta. Reposta. Tá, se quanto a empresa pode repostar essa imagem do colaborador. Aí a gente sai da questão FIFA e entra numa questão de direito de imagem. É isso? Não sei, a pergunta está lançada. Não, na verdade, assim, eu acredito que toda vez que você está como colaborador numa empresa, não há por que você não ter aquela não divulgar aquela empresa, né? É isso. Mas se por acaso você não quer que isso aconteça, você tem que avisar um RH, você tem que falar, olha, eu não gostaria que a minha imagem fosse vinculada à empresa. Mas aí eu vou te dizer algo bastante pessoal e indo um pouco para o lado jurídico. Se você não corresponde com aquele propósito da empresa, salvo se você não está fazendo nada ilícito, se você não está fazendo nada contra as regras que você acredita e aquilo que realmente é o bom senso do certo, não há por que você não ter aquela vinculação, né? Até porque se você não está vinculado como imagem, você está vinculado como profissional de qualquer maneira. Então, de algum meio, você tem esse elo aqui entre o colaborador e a empresa. O Fábio comentou que é sobre só a camiseta mesmo, o fato dessa ser a camiseta oficial da seleção. Se teria algum problema. Mas eu acredito que não, né? Porque é camiseta oficial. Agora, se a empresa comprou a camiseta oficial e mandou estampar a marca da empresa, vamos pensar dessa forma. Aí você está colocando a empresa em risco, né? Tanto você divulgando nas redes sociais, mas a responsabilidade não vai ser do colaborador, porque ele ganhou a camiseta. Vai ser da empresa que pegou algo original, vamos pensar dessa maneira, e customizou algo sem, na verdade, ter uma licença apropriada para poder fazer aquilo. Tá? Seria isso. E aí, você descobriu como é que fala o nome do mascote? Não. Se alguém souber aí, pode pedir para participar da live que eu aceito aqui.
Então, gente, como é que fala esse mascote aqui, gente? Laeb, acho que é Laeb. Eu acho que o Fábio ele vai se prontificar aqui a nos ajudar. Ah, é? Então, bora lá, Fábio. Ó, tem uma Ajuda a outra gente. pergunta aqui, ó. Se a empresa Ah, pedir para o colaborador postar e marcar a empresa, em que hum. sentido seria esse contexto? Será? Mas aí ele tá falando de algo que não seja oficial, de algo oficial, de que tenha a marca da FIFA, né? É, Letícia, se você Não tiver sei. ainda aí, puder comentar a pergunta, só para a gente poder estar no contexto aí. É, eu acho que Porque. tem muita gente que estava com muita dúvida aí, né? Está sendo bem Mas é esclarecedor. muito comum. É muito comum, né, Lê? Querendo ou não, as pessoas hoje, elas o que a gente quer nas redes sociais? Ter visibilidade, ter o ranking das postagens ser melhor, né? Que você possa ajudar outras pessoas e ter o compartilhamento. Esse é o objetivo de toda a postagem, né? Salvo quando você tem uma rede muito pessoal. E você aproveita um evento para que você possa ter mais visibilidade nesse sentido. E é justamente essa visibilidade, quando você utiliza marcas alheias, que você tem que tomar cuidado. Então, é justamente nesse sentido que a gente vem esclarecer. Eu acho que o cuidado, quando você começa a pensar que aquele evento não é um evento público, é um evento privado, aí aquilo já começa a ter uma outra proporção mental. Não sei, a Vera, quando fez aquela pergunta, né, a gente comentou, né, é um evento privado. Por que privado? Porque você paga para estar lá. Os ingressos são altíssimos. Existem patrocinadores, existem parceiros, então isso já começa, é mesmo, né? É que a gente só vê como uma festa, a gente vê como uma reunião de pessoas para fazer churrasco, para tomar cerveja e para a gente poder se divertir, comemorar. É nisso, mas a gente não vê com fins econômicos. Só que se nós fôssemos dono da marca FIFA, querendo ou não, a gente começa a pensar de outra maneira, né? Para É a a gente mesma ter a coisa, vantagem. alguém usar a nossa marca, né? A gente tem que pensar nesse Exatamente, sentido aí. exatamente. É a mesma analogia. A Ô, mesma doutora, analogia é. desculpa te cortar aí, só Mas, para concluir a pergunta da Letícia, continuando a pergunta do Fábio, né? Em relação à camiseta oficial, se a própria empresa pedir para o colaborador postar e marcar a empresa. se a própria empresa pedir para o colaborador postar, mas se for uma camiseta oficial, é isso? É, Não tem não tem problema. problema, né? Aí acho que entra mais a questão da obrigatoriedade do colaborador ter que postar, né? Entra uma outra É, questão. mas aí entra uma questão de relacionamento, né? De empresa e colaborador aí, né? Não existe a obrigatoriedade e existe aqui você ter a divulgação que o teu colaborador está usando uma camiseta, né, da FIFA ou uma camiseta do evento ou da CBF, não sei. Mas eu acho que essa questão de, primeiro que ninguém obriga ninguém. Segundo, que tudo vai de acordo com o relacionamento que você tem com as pessoas, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, e quanto você se vê inserido naquele contexto. Uma vez que aquilo você esteja inserido naquele contexto, não há problema. Agora, você não quer fazer, a empresa, eu também não vejo que a empresa tem uma característica de te obrigar a marcar aquilo para que você possa. Ah, você vai ser penalizado se você não marcar a empresa. Não. Mas existe um social ali, marca a empresa, tira foto, marca a empresa. Não existe essa obrigatoriedade e, consequentemente, não existe a punição caso isso não aconteça. Ó, a gente teve uma pessoa aí que se pronunciou, foi o Fábio. Eu falei que ele ia falar. Ó, ele falou Ah, é? que o mascote se pronuncia Nahib. Nahib, N de navio? É. Mas É ele isso, escreve com Fábio? L de lápis. Escreve com L. Ele é. Ah, o Fábio ele deve ter procurado aí. Ou ligou para alguém. O Fábio entende de futebol, né? Ó, a gente tem uma outra Nahib, pergunta aqui em bora lá. relação à campanha ou promoções em época de Copa. Como utilizar Hum, o momento sem utilizar elementos referentes à FIFA? Aí eu acho que é mais uma questão de criatividade mesmo, né? Do sim. criativo ali, utilizar a questão da bola de futebol, as cores do Brasil, algo que remeta realmente à Copa, né?
É exatamente isso. Está muito mais uma questão criativa. Você pode utilizar só a palavra Copa, porque é o Copa do Mundo, que é a marca da FIFA. Você pode usar jogo de futebol, a palavra futebol. Você pode usar jogo do Brasil. Quer dizer, existe uma brincadeira a ser feita, e aí, com certeza, o pessoal de criação. O jurídico, a gente vê se vai dar certo ou vai dar errado. E a criação vai criando. Por isso que até uma quebra de paradigma. O jurídico andando junto com a parte de criação, o cliente é sempre mais seguro. Então, não procurem o jurídico só quando dá problema. Procurem o jurídico para prevenir os problemas. O custo é bem menor, né? É investimento, Bastante. né? É um investimento. E o cliente se sente mais seguro. Ô, Leia, né? a Leia está perguntando aqui em relação a Qatar 2022, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, se pode ser utilizado como hashtag. Né? Lá no começo a gente comentou, Leia, que são termos já registrados, que independentemente se for utilizado no texto ou na hashtag, eles não são recomendados. Não é isso? Não são a gente não está usando a palavra Leia proibido, a gente está usando a palavra não recomendado. Diferente, né? A gente já fala assim, não pode, não vai fazer, é proibido. O pessoal de criação já fala assim, vai dar pi! Eu ia falar, mas eu não contive aqui. Não é recomendado. Então, mesmo as hashtags, se utiliza-se marcas nominativas que já estão protegidas, realmente também pode vir a dar algum tipo de problema. Né? O Fábio falou que ele foi até no YouTube procurar como que se pronunciava o Nahib. Ele achou até Nahib. É Nahib ou é Nahib? Agora fica a dúvida aí, Fábio. Entra aí, Fábio, para explicar pra gente. Já que você assistiu o tutorial no YouTube, como é que fala? E é interessante porque, se a gente pensar, né? Pensando num costume, o Catar tem um costume muito diferente do nosso, né? É fato isso. Se a gente pensar, eles protegeram a maneira que se escreve, que, sinceramente, lendo ipsis literis, aquilo que está escrito, para mim eu leio como Laeb, né? E aí pode ser Laeb, Laib. Já o Fábio trouxe a informação que é como Nahib. Nahib, eles devem também ter protegido a forma da fonética. Então, quer dizer, vamos pensar, Vanessa, mas foi protegido como Laeb, é L-A-E-E-B. E se eu escrever Nahib, N-A-H-I-B, eu vou cometer alguma infração? Vai, porque quer dizer que é aquela pronúncia que, na verdade, vai dar algum tipo de problema, até porque nós estamos remetendo a um evento que tem uma certa forma de escrita e uma certa forma de pronúncia totalmente diferente. Então, vai parecer que você está querendo se abusar de algo que, na verdade, não precisa, entendeu? O Fábio entrou aí para explicar para a gente. Tudo bem? Tudo e por aí, Fábio. Tudo bem. E aí, vizinho? Tudo bem, vizinha? Eu busquei aqui um vídeo no YouTube que eu tava chamando ele de Laib, né? Tá. E achei um vídeo no YouTube de um professor falando. E ele falou que é Nahib. Nahib mesmo. Nahib. Isso aí. Poxa, Nahib. Tava na dúvida aí. Depois nos comentários aí. Depois o link nos comentários para vocês verem depois. O link do vídeo. E, Fábio, você tem que ele fala que o nome também significa jogador habilidoso. Entendi. E você pensando em agência, você já teve algum pedido para descobrir algo para entender essa questão da conta? Para quê? Desculpa. Eu não ouvi também. É que deve estar dando microfonia, né? Todo mundo falando. Se você teve algum pedido de desenvolver algo que a parte da Copa que envolve essas marcas. Eu já tive duas situações. Um que a pessoa pediu para usar, falou, não, usa, eu quero imagem dos jogadores, eu quero imagem com a camisa tal, põe aí. E foi num campeonato, na verdade, do futebol feminino na época.
E aí, mas foi assim, uma pessoa pediu, eu falei, olha, eu acho que a gente pode ter problema, tal. Não, põe que eu vou passar por aprovação aqui, vou ver se passa. Você tem certeza? Não, põe e tal. Tudo bem, a gente acabou fazendo, mas graças a Deus, o diretor iluminado não deixou passar. Que bom, que bom. Então, você não sabe mais ver se teve problema porque você estava interpretado antes. Não saiu. E a gente já teve situação, muita situação do cliente pedir e a gente segurar. Muita coisa, assim, tudo que é relacionado ao evento, à Copa, a gente segura por conta disso, né? Uma dúvida que eu fiquei, doutora Vanessa, é que é o seguinte, eu te mandei até a dúvida do informativo, né? Porque isso é super comum, né? Acontecer nessa época. Olha, por conta do jogo Brasil e sei lá quem, Brasil e Camarões, a gente vai funcionar só meio período, por exemplo. Mas citar o nome das seleções, ou até talvez até citar a Copa do Mundo e tal, eu acho que não tem problema, né? Não é um uso comercial, né? Ô, Fábio, deixa eu te pedir só um favor. Para você mutar o microfone, que não dá pra gente ouvir. Agora? Beleza. Tá. Então, na verdade, o que acontece? Citar as seleções que vão ter jogos naquele dia, que por isso que você vai sair mais cedo ou mais tarde, não tem problema. Você falar que, olha, o jogo vai ser tal hora, não vai ter problema. Olha, gente, devido ao jogo do Brasil e Camarões, vamos encerrar o nosso expediente às 15 horas, não tem problema. O que não é recomendado, como você vai fazer isso num perfil, vai ser da pessoa jurídica, vai ser da empresa, não é recomendado você colocar a palavra Copa do Mundo. É isso, mas você pode colocar Copa, por exemplo. Ou jogo, devido ao jogo, e aquilo que eu comentei, que o Leandro havia feito a pergunta. Como todos nós estamos envolvidos na atmosfera da Copa do Mundo, todo mundo vai entender que aquilo refere-se à Copa do Mundo. E você não precisa colocar a palavra Copa do Mundo voltado para um perfil de uma pessoa jurídica que, no caso, tem fins econômicos. É essa a recomendação. Então, utiliza-se Copa, jogo, olha, no próximo jogo, X, isso que a gente recomenda que não seja feito. Acredito que, neste sentido, a probabilidade de ter problema, se for pensar numa escala, uma pessoa faz uma camiseta com o emblema de uma empresa, com a marca lá, o emblema da FIFA. Vai ter a probabilidade de ter problema, ele é numa escala muito maior do que você que está usando como informativo. Mas, como jurídico, eu também não posso falar que o problema ele deixa de existir. É uma situação aqui que é uma prevenção. Como todo mundo está envolvido na atmosfera, você dando a informação que no jogo ou na Copa, eu acredito que todo mundo já vai entender isso. É isso. Tá Mas mudo aí, Fábio. Acho que voltou agora. Voltou. Está esclarecido, tá tudo certo. Entendido. Pessoal, a gente tem mais 5 minutinhos aí. Vou deixar vocês finalizarem aí, tá bom? Valeu, Fabião. Obrigado, gente. Beijo, Fábio. Obrigada. Tchau. Se alguém quiser participar aí, é só pedir para conectar. Acho que repete, Lê, que não deu para escutar. Não, se alguém quiser participar da live aí, é só pedir, solicitar aqui que eu aceito, tá? A gente tem mais 5 minutinhos aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para mandar aqui. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal faz a pergunta para fazer uma colocação que eu achei bem interessante, que é uma outra coisa que consta no guia deles, que é a parte do blog. Então, assim, o quanto você pode dizer as marcas deles, e aqui a gente tem que separar muito bem, porque a gente sabe que as palavras que a gente faz no texto, elas ajudam no ranqueamento para determinadas situações aí, que vai usar no AdWords, que vai usar, né? Existe uma série de coisas. Se você faz um texto informativo, você pode fazer textos informativos. Eu acho que isso é muito legal de dizer. Então, você vai colocar o quanto as marcas são influenciadas pela Copa do Mundo. Você pode fazer um texto referente a isso. Você pode usar a palavra Copa do Mundo.
mas desde que seja um texto informativo e que a recomendação é esclarecer. Todas as marcas utilizadas acima, Copa do Mundo, ou as marcas com asterístico, faz uma legenda embaixo, fala, são titulares, têm como titulares a FIFA. Quer dizer, para mostrar que realmente você está falando quem é o titular de determinadas nomenclaturas que você está usando. Mas você pode sim fazer material informativo. Agora, existe uma diferença aqui, que eu já estou lendo as cabecinhas criativas aqui. Você pode fazer o texto, mas você não pode colocar as marcas da FIFA na lista de palavras-chave do Google para ajudar a ranquear o seu texto no blog. Né, Lê? Então, quer dizer, são duas situações diferentes. Ele pode ir pelo orgânico, vai, vamos ver se te ajuda aí numa questão de visibilidade com relação àquele texto. Mas não coloque as marcas da FIFA lá na lista do AdWords, porque senão isso, consequentemente, vai te dar um problema bem grande. Ô, doutora, a gente tem mais 3 minutinhos aí. Eu tenho uma última pergunta bem rapidinha aí. Bora lá. Tem gente que copia notícia de um portal e cola no blog. Né? Em relação a essa notícia, que, por exemplo, um UOL G1 da vida, que eles têm uma propriedade, possa ter alguma relação de direito de utilizar o nome por patrocínio, qualquer coisa do tipo. Por exemplo, a Globo, que vai fazer a transmissão, ela pode colocar dentro do G1 ali o Copa do Mundo, com o que quer que seja. Né? Eu vou lá, copio esse texto dentro do meu blog e coloco o crédito do G1, por exemplo. Eu posso ter problema ou não é recomendado também? Como é que é isso? Porque pensa-se que a licença de uso de marca, ela não é extensiva. Eu dou para o Leandro dá para outrem, o outrem dá para outrem e assim vai. E aí a gente remete sempre, pense você como dono da marca, né? Você pode vir a citar, como a gente compartilha hoje, né? A gente compartilha notícias a todo momento. Desde que elas sejam verídicas e não sejam fake news, a gente gosta de compartilhar as notícias. Mas você pode compartilhar, pode fazer um comentário? Pode. Mas você colocar isso dentro do seu blog, utilizando... E aí que tá, você achou o conteúdo interessante ou você quer ter uma situação de ranqueamento para te ajudar com fins econômicos? Eu acho que é esse pensamento quando você usa a marca envolvendo uma grandiosidade de marca, como a gente está falando, da FIFA, Copa do Mundo, é nisso que a gente tem que pensar. O quanto a gente quer usar meramente para informação ou a gente quer para obter vantagem. E eu acho que é esse cenário que a gente tem que ficar, e acredito que a mensagem, a gente repetiu muitas vezes isso nesse tempo que a gente ficou junto. Se é para obter vantagem, recomendação, não use. Não use porque, gente, tem muito procurador bom, tá? Que presta serviço para a FIFA no mundo inteiro e que pode vir a chegar até vocês. E aí ele vai envolver um caráter pecuniário de algo que já aconteceu. E você não vai poder falar para ele assim, ai, desculpa, eu não vou fazer mais. Porque o seu não vou fazer mais é daqui 4 anos, com outras marcas, inclusive. Então, quer dizer, não vai ter essa situação de arrependimento, porque já aconteceu. E na internet, tudo fica gravado que a gente faz. Tem sites específicos que mostram o dia que você posta as coisas, sem pensar em rede social. Estou pensando somente em blogs, em site, o dia, o que tinha publicado no teu site naquele dia. Então, é muito fácil essa prova. Então, se vocês não querem ter o risco, não é recomendado. Se for para angariar uma situação econômica, não é recomendável. Mas, Vanessa, eu só vou citar a Copa do Mundo porque eu estou aqui com meus colegas, estou com meus amigos, estou confraternizando. Tem problema? Não tem problema, porque você está confraternizando e você, naquele momento, não está tendo lucro e obtendo nenhuma situação econômica envolvida nisso. Perfeito. Doutora, a gente já está encerrando aqui, que o Instagram já deu tempo. Queria agradecer aí a sua disponibilidade, o tempo, as palavras, né? Foi muito esclarecedor. Espero que o pessoal tenha gostado. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aí a todo momento, interagindo, fazendo perguntas relevantes aí, né?
E quer falar mais alguma coisa? A gente tem só mais um pouquinho, alguns Eu segundinhos. gostaria de agradecer o convite, né? O Leandro é um parceiro, nossa, muito, muito bom, né? Foi um presente que recentemente eu tive, né? De ter aí, eu conviver alguns momentos aí com o Leandro e vamos conviver muito mais. Quem não teve ainda a oportunidade, entre na mídia, se inscreva. A gente tem muito conteúdo legal, muito curso legal. A gente está querendo, já estamos fazendo diferença no mercado digital. Eu acho que isso vale muito a pena. Se inscreva e participem dos eventos que a gente quer contato e troca de experiências. É isso que a gente quer, né? E sigam o Leandro, sigam a Vanessa. A gente tem muito conteúdo aí divulgando bom, né, Lê? Querendo compartilhar e agradecendo. E eu peço desculpas no comecinho da gravação, que realmente eu tive que sair do ambiente que eu tinha deixado preparado para isso, mas aí eu mudei e deu tudo certo. Faz parte. Tira uma fotinha, Lê. Ao vivo é assim mesmo, né? É. Vamos lá. Ih, peraí. Que aqui eu tenho que tirar os comentários daqui. Ih, não tá indo. Eu tenho medo de acabar o tempo aqui. Deixa eu tirar, então. Tá, pode tirar aí que o meu fica com coisa na tela. O meu vai ficar com comentário, não tem problema. Pessoal, foi? Não, gente, tira a foto e manda pra gente. Pessoal, e quem quiser saber mais sobre a Anamid, tem o link na bio. Dentro do nosso site tem lá os benefícios, tem como faz para se associar, tem um blog que está sempre atualizado com conteúdo e venha fazer a diferença no mercado com a gente, tá bom? Isso aí. Boa noite a todos, muito obrigado, doutora, mais uma vez. E até Imagina, prazer. Então tá, gente, boa noite, beijo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Lê. Tchau, tchau.